Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos já na quarta aula, já fizemos metade desse trajeto. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês estão achando, qual feedback vocês podem nos dar sobre esse curso, o que a gente pode melhorar, o que a gente, enfim, tá indo bem. E daqui por diante a gente também vai estudar muita coisa bacana, mas gostaria de relembrar um pouco o que a gente já viu. Na nossa primeira aula, a gente falou do que se tratava essa relação entre psicologia e religião, então falamos de questões éticas, falamos normalmente como os pesquisadores se adentram nessa área, falamos de, enfim, como a gente pode se aproximar da psicologia e da religião de uma forma acadêmica. Na segunda aula, conversamos sobre autores, vimos autores que a gente já conhecia e que pesquisavam sobre religião, e às vezes a gente não fala sobre essas pesquisas. A gente viu também autores que a gente não conhecia, para a gente entender também como essas pesquisas foram fundamentais para entendermos nossa área, que é a psicologia. Então a gente fez um aparato bem legal. Na terceira aula, a gente começou a falar de termos que aparecem nessas pesquisas, de religiosidade, de religião, mística, espiritualidade. E hoje a gente vai para um outro caminho, que é ver temas. Aí você pergunta assim, não é melhor, enfim, ou ir direto para os autores? Por que é tão importante as temáticas na área de psicologia da religião? Tem vários motivos para isso. Normalmente, quando a gente pega um manual de psicologia da religião, então, por exemplo, aí vocês vão ter acesso ao do Merval Rosa, ou você pega um outro livro, eu vou pegar aqui um exemplo, do Antônio Ávila, que eu vou comentar um pouco sobre ele na próxima aula. Existe uma certa estrutura de contar um pouco da história da psicologia da religião a partir de alguns autores e linhas clássicas, e depois entrar nas grandes temáticas do tema. Por quê? Porque a psicologia da religião, ela tem certos hábitos, né, no teu desenvolvimento, de pesquisar alguns temas em específico, de analisar certos comportamentos em específico, que então para você que está se adentrando, encontrando esses pontos, pode ser que você encontre um tema que você já esteja interessado, então, nossa, já tem muita pesquisa nessa área, ou você vai descobrir que, nossa, isso que eu estou pensando, que eu estou estudando, essas articulações, elas não estão ainda tão trabalhadas assim. E eu acho que isso é bem legal para quem quer entender um pouco essa área de conhecimento. Então vamos lá? Como sempre, estou com meu computador aqui, então de vez em quando eu olho para cá. E eu vou projetando as imagens, e hoje a gente vai ter muitos quadros, a gente vai comentar sobre esses quadros e sobre os dados que estão neles, para a gente também debater um pouco essa questão das pesquisas. Então, temas em psicologia e religião, psicologia da religião. Algumas pesquisas muito clássicas sobre a relação entre psicologia e religião são pesquisas na área de personalidade. Que tipos de personalidade adentra a qual religião? Como normalmente a personalidade é afetada pela experiência religiosa. Então, por exemplo, a gente pode pegar o Coe de 1900 e o Spilka de 1973 para a gente pegar exemplos de pesquisas clássicas sobre esse tema da personalidade. Um outro caminho que é muito comum também na área de psicologia da religião é fazer descrições de experiências religiosas. Isso é muito da influência também da antropologia, dentro da área da psicologia, da religião, porque a antropologia sempre fez esse processo de ir principalmente a tribos ou povos não ocidentais e fazer uma descrição enfim, a gente vê o Malinowski fazendo descrição da população, a gente vê muitos antropólogos famosos fazendo esse processo, e a psicologia faz esse lugar também de análise de grandes eventos ou de pequenos grupos. Então, por exemplo, o Ciro de Nazaré, muita gente pesquisa e descreve quais são os ritos desse lugar, quem está participando, são mais jovens, são pessoas mais velhas, que tipo de costumes eles têm quando tem essa peregrinação.
Então também esse processo da psicologia da religião de descrever um fenômeno religioso é muito comum na nossa área. Outra coisa que eu acho que particularmente psicólogo adora fazer, ficar criando tipos psicológicos, né? A gente conversou um pouco sobre essa ideia de tipologia que tem dentro da sociologia. A gente tem o Weber, que fala muito sobre tipos ideais, mas dentro da área da psicologia e a área especificamente também da religião, da sociologia, da religião, existe um desejo, assim, de entender algumas tipologias, de que tipo de pessoas se aproximam de cada religião. Então, William James faz uma tipologia, o Erich Fromm faz uma tipologia, o Maslow faz uma tipologia, mas eu acho fundamental a gente, por exemplo, entender algumas tipologias que são muito usadas hoje. Uma pessoa, uma mulher maravilhosa, que fez uma tipologia que é muito usada hoje é a Hervé Leger, né? Ela é weberiana, dessa fonte de Max Weber, e ela faz um livro chamado Peregrino e o Convertido, que ela trabalha esses dois lugares em relação à religião. O do peregrino, então é normalmente uma pessoa que vai em busca da religião e vai e se movimenta a partir dessa religião e se envolve em festas e é curioso, tem uma coisa da curiosidade de ir atrás. E o convertido, que é uma pessoa que era fechada da religião e faz uma transformação e entra muito de cabeça numa religião só, né? Então ela é francesa, assim, desse lugar e como normalmente você vê esses dois arquétipos. Lembrando que quando a gente fala de tipologia, quando a gente comentou na outra aula, que a gente está falando de tipos ideais. Pode ser que não exista o peregrino perfeito ou o convertido perfeito. Existem pessoas que têm traços de cada uma dessas tipologias. E muitas outras tipologias existem. E a partir disso a gente vê, por exemplo, que as pessoas vão desenvolvendo as teorias de Weber, da Hervé Leger, como por exemplo uma possibilidade de pensar tipos de peregrinos, né? Eu encontrei esse slide aqui que falava sobre o turismo religioso em certa região do nosso país e ele trabalha os vários tipos de peregrino. Então, existe o peregrino tradicionalista que viaja em grupo, acompanhado pela família, com guia espiritual, o praticante liberal que tem como objetivo estimular sua espiritualidade, relembrar os mistérios da salvação. Tem o que é apreciador de arte e cultura, que encara sua experiência apenas do ponto de vista das ciências sociais, enfim. Então a gente vê que as tipologias elas não são algo tão fechado em si, elas têm camadas que as pessoas vão desenvolvendo de acordo com a pesquisa delas, encontrando pontos em comum ou não com as teorias originais, ok? Uma outra área que cresce muito dentro da psicologia e da religião, como a gente comentou bem no início, são as áreas da neurociências. Então a gente tem encontrado muitas medições sobre o tema da religião, tanto de questões de saúde, como, enfim, questões de comportamentos na sociedade. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, um tipo de pesquisa de medição de psicologia e religião. Eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem essa mini tabela. Ela faz uma correlação entre fatores de medida de atitude e crença religiosa. O que é isso de atitude e crença religiosa? Quando a gente faz uma medição, a gente tem várias camadas para a gente entender um comportamento. A gente não apenas pergunta sobre o que você faz. A gente também pergunta sobre o que você sabe sobre aquele assunto, o que você sente, que sensações corporais. Então, de certa forma, ela faz uma média a partir dessas várias perguntas que vão estar no questionário, que vão apontar para cada um desses conhecimentos. Enfim, a gente analisa os dados e a gente produz algumas pesquisas. Então, por exemplo, essa pesquisa ela foi falando como cada religião lida com a sua experiência religiosa. Então, por exemplo, a gente vê que aqui tem as atitudes religiosas, então o conhecimento religioso, o comportamento religioso, o sentimento religioso e a corporeidade religiosa, né? Então ele faz um parâmetro
do que normalmente se tem na crença espírita, católica e protestante. Então a gente, por exemplo, observa que na crença espírita a relação com o corpo, né, a corporeidade religiosa, aquilo que você sente ou incorpora, é um dos pontos cruciais para a pessoa espírita ficar lá. Outra coisa que também na igreja católica e mesmo na igreja evangélica também, essa coisa do corpo é muito crucial. Mas, por exemplo, a gente vê que os católicos têm o maior conhecimento sobre a tua religião do que às vezes os espíritas, que mesmo tendo todas as classes, por causa da nossa cultura católica hegemônica, a pessoa entra nessa questão do conhecimento católico, mas são pessoas que não são tão apegadas em comportamentos religiosos e em sentimentos religiosos. Então ela sente algo positivo, ela conhece sobre o catolicismo, mas não é uma coisa que ela use de comportamento pro dia a dia. No caso do protestante, não, eles têm um engajamento muito forte em comportamentos sociais, em um sentimento de que aquilo ali é verdadeiro. Elas têm muitas experiências espirituais, só que proporcionalmente, mesmo tendo uma cultura de escolas bíblicas dominicais, enfim, cultos online, música, o menos importante é o conhecimento religioso. Então, esse aqui é um exemplo de uma pesquisa que pega essa área de medição na psicologia da religião, ok? Nesse período também a gente vê algumas temáticas importantes que são os marcadores da diferença dentro da religião. Então a gente encontra pesquisas que relacionam religião e gênero, religião e raça, religião e sexualidade, enfim. Então, de certa forma, também outras pesquisas são muito comuns, ainda precisam avançar muito, pelo menos para mim, percebendo o nosso país do jeito que ele é a gente avançar nessas pesquisas de marcadores da diferença, né? Mas existe muitas pesquisas acerca disso. Aqui no nosso país, por exemplo, e eu vou conversar isso mais na outra semana, nós temos 2 grandes revistas sobre as interseções entre gênero e religião, que é a Coisas de Gênero da Este, que é uma escola luterana no Sul, e também a Mandrágora, que é da Metodista de São Paulo. Então a gente tem, por exemplo, esses caminhos de pensar religião, e também nesse ponto a gente fala sobre a relação racial, o racismo dentro da religião. Isso também se intersecciona com outro tema muito importante na área da psicologia da religião, que é o racismo religioso. É importante a gente separar o que é intolerância religiosa e o que é racismo religioso. A gente hoje usa o termo racismo religioso porque, por exemplo, a gente consegue perceber que a forma, por exemplo, que um espírita kardecista é tratado na sociedade, um budista, né? Mesmo sendo minoria, mesmo tendo uma crença completamente que se afasta, por exemplo, de alguns grupos evangélicos e católicos, mesmo sendo bem diferentes, eles não sofrem o mesmo tipo de violência que religiões que têm matriz africana, que têm coisas relacionadas à África, coisas relacionadas à negritude, divindades e mitologias vindas desses povos. Então, de certa forma, a gente pontua e afirma, não só socialmente, mas politicamente, que isso é uma questão de racismo, porque a gente vê que o ponto de intolerância não é só a diferença religiosa, é uma questão de negar tudo aquilo que vem de África, de dizer que as entidades, os orixás que vêm da África, esses sim são os demônios, enquanto a gente não ouve, por exemplo, que Buda é um demônio ou que Krishna é um demônio, né? Então isso é um ponto muito crucial. E ainda está se avançando de pesquisar dentro desse tema de racismo religioso.
A gente tem já pesquisas consolidadas na área de intolerância religiosa, de fanatismo religioso, que, como a gente comentou, já tem pesquisa de mais de 100 anos, mas a área de racismo religioso, que é uma coisa que a gente experiencia muito forte aqui no nosso país, e de certa forma existe muito racismo religioso quando a gente olha, por exemplo, para a Europa, que tem uma relação anti-muçulmana que não é só porque é outra religião, porque eles aceitam o budismo muito bem, eles aceitam outras religiões muito bem, mas é uma questão racial, étnica, enfim, xenofóbica de não aceitar uma população que não é europeia. Então, a gente vê aqui que não é só uma questão de não lidar bem com uma religião, mas tem uma questão aí racial, étnica, enfim, histórica, muito forte nesses preconceitos. Mas desde que a gente começou as pesquisas de psicologia da religião, há quase mais 100 anos, se fala sobre intolerância, se fala sobre essa questão do fanatismo. O Alport estudou isso, o Schnert estudou isso, o Tuning estudou isso. Então, de certa forma, se você quiser entrar nessas relações entre religião e preconceito, isso já tem uma carga já mais antiga, só que realmente essas releituras mais modernas, que entram a questão de racismo e, enfim, outros marcadores, de fato ainda estamos avançando. A gente também já conversou sobre a relação de religião e moralidade, né, que a gente lembrou de Piaget, tem também Meredith em 1986, então a gente também tem pesquisa já nessa área de pensar como a religião afeta na moralidade e constrói a moralidade das pessoas hoje. Agora tem uma área que as pessoas adoram e que eu acho que vocês vão se interessar e que tem muita pesquisa no tema, que são os efeitos da religiosidade. Alguns efeitos da religiosidade que têm sido muito pesquisadas: a felicidade, o apoio social, a certeza existencial, o bem-estar, o cuidado com como isso é bom para idosos, para mulheres em situação de que quando elas estão sozinhas, quando ela tem uma religião, isso dá um apoio social para elas. Então tem muitas pesquisas associando, por exemplo, religiosidade e bem-estar, muitas mesmo. Alguns autores, tem o Engelhardt na década de 90, o Shaver em 1980, o Witter em 1985, o Tavis em 1965, o Powner em 1989, o Ellison em 1991, o Steinitz em 1980, o Peterson em 1990, e isso aqui são só alguns para a gente entender. É claro que nesses efeitos a gente também houve um tema que ficou muito na moda, que é a resiliência, né? Que é a capacidade de lidar com os conflitos sem estourar, sem podendo... É que resiliência tem a ver com a mola, né? Que você puxa e ela volta à mesma posição que estava antes. Então, a capacidade da religião ajudar a pessoa a sofrer menos impacto de uma violência ou de uma dor ou de uma tragédia na vida. Eu vou trazer aqui agora um gráficozinho para gente conversar sobre esse tema. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, mas enfim, vamos nessa. Esse dado aqui eu encontrei no Datafolha, que a gente vê aqui é uma data de campo de 2019, então é bem recente, dezembro de 2019, não tem um ano. E fala sobre a questão da relação entre religião e bem-estar, né? E a gente vai ter um pouco a ideia de, será que a religião aumentou o bem-estar das pessoas nesses últimos tempos? Porque nesse questionário está falando sobre questões políticas e como é o fato de você ter um deputado ou uma pessoa na política da tua religião, isso tem te dado alguma melhora de vida, enfim. E a gente tem algumas coisas bastante curiosas sociais pra gente entender aqui. Se a gente observar, quase todo mundo nesse país piorou a situação de vida. Se a gente olhar aqui a parte de melhorou, a gente tem quem mais melhorou a vida nesses últimos anos é a população parda, né? Pessoas do centro-oeste, pessoas evangélicas neopentecostais,
mas ainda em porções de menos de 20%, né? Nenhuma dessas pessoas realmente melhorou muito de vida, né? Dentre as pessoas que sentiram que piorou, a gente já tem quase mais 50% em todos os grupos, tanto pardas, pretas e brancas, né? A gente usa nessas categorias parda e preto separado, mas a gente entende também como uma categoria só, que são negros, né? Todas as pessoas, todas as cores sentiram um impacto de ter piorado a vida. A gente vê que todas as regiões do nosso país sentiram que teve o impacto da vida piorar, né? E também nas religiões a gente vê isso. Só que aí a gente já tem uma coisa mais curiosa quando a gente olha a religião, né? A gente vê que teve algumas melhoras e religiosamente as pessoas sentem uma melhora no nosso país, né? Mas mesmo assim, aquela ideia que a gente tem de tipo, olha, o povo evangélico agora está com grande poder, então eles estão se sentindo muito melhores hoje. Os católicos olha como estão se sentindo melhores. Eles não estão se sentindo melhores, no fundo. A gente tem uma ideia de falar dois evangélicos ou dois católicos como um grupo único que está sentindo e está tendo grandes melhorias, só que no fundo não estão tendo grandes melhorias. Mas quem realmente tem sofrido, a gente vê aqui, são os grupos minoritários. A gente vê que o pessoal de Candomblé, Umbanda e outras religiões afro-brasileiras disseram que piorou, 75% disse que piorou. A gente vê espíritas, kardecistas, espiritualistas, falou que piorou. Então a gente vê aqui que apesar de não ter tido realmente uma grande melhora de vida para as religiões, enfim, majoritárias do nosso país, né? Piorou muito para religiões minoritárias do nosso país. Então a gente tem aqui uma relação muito clara de religião e bem-estar dentro do nosso país. Uma pesquisa de menos de um ano atrás. Uma outra área que é muito estudada dentro da psicologia da religião, enfim, da área de sociologia da religião, é a área do ensino religioso, né? Então, por exemplo, tem muitos estados que têm ensino religioso, tanto obrigatório ou não, mas que isso é colocado em escolas públicas, enfim, então a aplicação de materiais religiosos dentro da escola, mesmo não tendo ensino religioso, algumas escolas usam material religioso, então também é um tema que está com muita pesquisa há um bom tempo. Temos outras relações que a gente falou além de bem-estar, a gente fala também de questões de saúde no geral. Temos pesquisas como o de Levin em 1987, do Eidler em 1994, do McFadden em 1996, do Krishnit em 1982. Então a gente vê assim, muita pesquisa na área de saúde. Então a gente vê, por exemplo, respostas para casos de enfermidade grave. Então, se fala muito sobre a religião como um fator de proteção em cuidados paliativos, então, perto da morte, de como a pessoa enfrenta esse momento. Tem muitas pesquisas nessa área. A gente usa também muita área da religião para pensar questões de álcool e drogas. A gente tem um debate enorme no nosso país por causa das comunidades terapêuticas que não são regularizadas, que, enfim, se utilizam da religião como técnica de cuidado. E a gente reafirma que tratamento de álcool e drogas deve ser tratado por profissionais que estudam e que estão com uma formação, então, em CAPS AD e outras no SUAS, em outros espaços que realmente a gente propõe metodologicamente para estudar e para cuidar de pessoas com problemas de álcool e drogas. Eu vou trazer aqui também um gráfico, certo? Esse gráfico fala assim: denominações religiosas e sua associação com o uso de álcool e drogas, né? Então, por exemplo, evangélicos, qual é a relação entre o uso de álcool e drogas por mês? A gente vê que os evangélicos consomem 13,6%
13,6% dos evangélicos consomem álcool ou droga no mês. Perto dos católicos, que é mais de 25%, e de espíritas, que é 33,7%, é muito pouco, né? Então a gente vê, então, por exemplo, que é mais improvável você, estando dentro dessa religião, que você vá ser induzido a usar álcool em demasia, né? Uso problemático de álcool. A gente vê aqui que é muito mais comum entre pessoas que não possuem uma religião do que qualquer uma dessas religiões. Os espíritas têm 10% de pessoas que têm uso problemático de álcool, católicos 8,7% e evangélicos 3,1%, né? Diagnóstico de abuso ou dependência de álcool, pessoas que já foram diagnosticadas e tratamento, né? A gente vê um número realmente muito mais alto das pessoas sem religião, 25% das pessoas investigadas, sendo que 13,3% são espíritas, 8,8% são católicos e 3,5% são evangélicos. O uso de maconha no mês, a gente vê realmente também um número mais alto em pessoas que não têm religião. Então, 15,8%, em espíritas 6,5%, católicos 5,1% e evangélicos 3,7%. Então, a gente tem algumas correlações, né, de que evangélicos, no geral, tendem a diminuir quando entra na religião o uso de álcool e drogas. Católicos isso é variável. No espíritas isso às vezes até aumenta, talvez porque é um aumento da socialização, conhecer outras pessoas. E pessoas sem religião, talvez porque não tem essa pressão externa de um Deus, tem um aumento, né? Então é interessante, isso é uma pesquisa com 1.794 adolescentes, 253 adultos, né, e 1.254 jovens, né? Então é uma pesquisa bastante representativa do nosso país. Continuando nessa parte de entender a religião e a saúde, a gente tem muitas pesquisas relacionando psicologia, religião e saúde mental. Tem pesquisa do Batson, em 1993, do Adler, em 1987, do Schumacher, em 1991, do Park, em 1990 e muitos outros, né? Então, várias pesquisas foram feitas nessa relação. Muita pesquisa com meditação e oração, por exemplo, que pessoas acabam diminuindo um pouco a gravidade da depressão quanto mais elas oravam, mais elas meditavam, né? Pessoas não religiosas normalmente são pessoas que não têm tanto um aparato simbólico forte e por isso às vezes elas ficam com a saúde um pouco mais prejudicada, né? E tem pesquisas falando de como a religião é um escudo para alguns estresses do dia a dia. Então existe uma ambiguidade também. Então a gente vê que a religião pode ser uma causa de estresse também e ao mesmo tempo de escudo para esse estresse. É uma causa de culpa, mas também de proteção na saúde mental. Então a gente vê realmente a religião em vários aspectos. Temos as pesquisas que a gente já comentou sobre religião intrínseca e extrínseca, seja intrínseca aquilo que simbolicamente te transforma, que você escolhe por sua própria conta, e extrínseca, que tem a ver com regras externas, enfim, com leis externas que a gente absorve e acaba fazendo sem necessariamente ser da nossa vontade. E muita gente estudou isso. A gente tem o Allport, né, em 1972, o James em 1986, o Eckhart em 1983, o Godin em 1981, o Sovernigo em 1990, o Ávila em 2003, Hugel em 1923, o Pratt em 1920, o Glock em 1962 e o Verbitt em 1970, né? Então a gente vê, enfim, pesquisas sobre a funcionalidade da religião, do como ela motiva as pessoas, o processo de segurança que a religião traz, enfim. Existe também muita pesquisa sobre esse lado negativo da religião, então várias outras pesquisas falam que a religiosidade pode dar sim uma pobreza de sentimentos, pode dar uma percepção muito negativa e destrutiva e catastrófica da sociedade, de que tudo vai se acabar, e, enfim, não tem esse interesse de uma transformação de sociedade.
E isso pode causar tantos conflitos de personalidade como conflitos sociais, como a gente já comentou. Também muitas pesquisas falam dessa relação de encontro com a divindade, tem interesse diretamente nesse processo de encontro, desse sentido ao se encontrar do totalmente outro, da satisfação superior. Lembra quando a gente conversou de Maslow, que falou que no topo da pirâmide, na autossatisfação, tinha também espiritualidade? A gente vê muitas questões complexas, então, dentro da religião. Pesquisas tanto que mostram coisas positivas, quanto negativas, quanto a relação da religião com as pessoas. E é claro, a gente não pode deixar de falar das experiências místicas, que a gente comentou na última aula, da Santa Hildegarda, Santa Teresa d'Ávila e tantas outras, enfim, São Francisco de Assis, sobre como foi interessante, as pessoas pesquisaram esses grandes místicos da sociedade. Então a gente tem o Alport em 1972, o Bergotte em 1975, o Otto em 1980, o Schlener em 1940, o Wolff em 1991, o Ing em 1899, o Kutat em 1960, o Zeiner em 1978 e o Huston em 1996 e muitos outros, né, que falaram sobre essa questão mística, tanto de uma forma descritiva como uma forma mais fenomenológica, enfim, por muitos caminhos de estudar a forma de experienciar a religião, né? Então também estudaram muito a questão de como foram as formas de acessar esse sagrado. Então falam muito de quais estimulações, de quais privações, de castigo corporais, de respiração. Uma coisa que eles descrevem muito é a questão da comunhão, a iluminação, os valores, enfim, a questão da autoridade, a questão do quão você tem que estar disponível para uma mudança pessoal ou suscetível àquilo que aquela liderança fala, enfim. Normalmente se fazem pergunta aberta ou enquete para essas pessoas, né? E aí te vem aquelas medições, tem uma escala chamada REM, que é a medição de experiências religiosas, que tem uma escala só sobre misticismo. Um outro assunto que é muito pesquisado, que eu acho que a gente deveria estudar mais, que é a glossolalia, que significa o que a gente chama de falar em línguas, né? Esse processo de entrar em transe dentro, enfim, normalmente religiões pentecostais e neopentecostais. Temos algumas pesquisas, mas eu acho que a gente deveria muito mais se adentrar sobre como é esse fenômeno, o que aquilo significa para a pessoa, que tipo de transformação, o que de fato o falar em línguas que contexto se fala em línguas, né? Também tem muitas pesquisas surgindo sobre relações entre drogas e experiências espirituais, como Jurema, ayahuasca, enfim, em outras religiosidades brasileiras ou não. Então a gente vê vários caminhos para se estudar e vários temas comuns da religião. Então, galera, esse é algum dos temas que a gente observou de modo geral. Na próxima aula a gente vai falar de cada religião no nosso país, falar qual é a influência de cada uma no que a gente tem vivido hoje na sociedade. Então, é uma aula bem generalista no sentido positivo, para que a gente não deixe a gente se foque muito em estudar, mesmo que seja do nosso tema, tipo, só vou estudar catolicismo, só vou estudar a igreja evangélica. Não, mas a gente tem também noção proporcionalmente, simbolicamente, como cada religião afeta na construção nacional. Então, a gente se vê e até a próxima aula.